Câmara Debate de volta pela TV Câmara Uberlândia, hoje falando sobre aposentadoria no Brasil e dando uma pincelada extra aí no fator previdenciário, uma mudança que ocorreu no sistema de aposentadoria no Brasil e que muita gente com certeza tem muitas dúvidas. E para sanar essas dúvidas, entender um pouco mais desse assunto, os prós e contras, enfim. Nós convidamos aqui para falar sobre isso pessoas especialistas na área e também representantes do Poder Legislativo, como sempre aqui conosco. E eu apresento primeiramente agradecendo muito a presença aqui, Vilmar Rezende. Muito obrigado pela presença, vereador. Bom, inicialmente eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos com pessoas tão ilustres ao nosso lado e com certeza nós iremos aprender bastante. Eu espero, assim como eu estarei aqui para aprender também, junto com essas especialistas que estão aqui, a doutora Suziane, a Tânia e o vereador Leles, eu tenho certeza que você que está nos assistindo também, você vai curtir e aprender bastante e muitas dúvidas suas, com certeza, você estará aí tirando com essas pessoas competentes que estão ao nosso lado. Bom, obrigado, Vilmar. Doutora Suziane Miranda Faria, especialista em Previdência. A sua vida é aposentar e desaposentar as pessoas, né, Suziane? Obrigado pela presença aqui. É um prazer estar aqui para contribuir, para sanar as dúvidas dos segurados a respeito dos seus direitos perante a Previdência Social. Mas é um privilégio estar ao lado de vocês. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Também Tânia Ferreira, que é chefe do setor de benefícios do INSS aqui de Uberlândia, e agradeço muito a sua presença aqui, Tânia. Não poderia fazer esse programa sem você. Pois é, para mim também é uma satisfação estar aqui e é sempre uma oportunidade o INSS se fazer presente nesses momentos, porque a comunidade participa desse processo da cidadania e nós sentimos assim uma alegria mesmo, uma oportunidade ímpar de poder estar contribuindo para melhor esclarecimento da comunidade. Bom, e esse é o nosso objetivo aqui, nós não queremos polemizar, o objetivo é conscientizar, levar informação, conhecimento, conscientização para o nosso telespectador, para ele conhecer um pouco mais esse assunto e tirar um bom proveito disso. Aqui, vereador Leles Lima, parceiro nosso, sempre aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, Leles. Fernando Cunha, a gratidão é por minha parte e eu também aqui agradeço muito a Deus, a oportunidade brilhante, é uma honra, passa a ser um privilégio também. Cumprimentar nosso colega, professor Vilmar Rezende, grande professor de Câmara, aprendo muito com ele, doutora Suziane e Tânia também, e população, telespectadores aqui, é uma grande honra a gente celebrar esse momento aqui especial, esclarecedor, tirar dúvidas, realmente um tema maravilhoso. Vai um abraço aqui para nossa querida terceira e melhor idade. Então, esperamos aqui um debate maravilhoso, esclarecedor e com certeza, Fernando, aprenderei muito mais com vocês. Obrigado. Bom, todos nós, né? Eu também, nosso telespectador. E para começar, eu queria que a Tânia e a doutora Suziane, né, vamos começar pelas damas aqui, explicar, assim, de maneira resumida, né, tentar explicar de maneira resumida, objetiva, quais são as regras novas, o que mudou na aposentadoria, como era antes e agora, para a gente começar a dar um pontapé inicial nesse assunto aqui. Por favor. Pois é, a aposentadoria é uma decisão muito importante na vida do cidadão. Por quê? Porque ela tem que ser e deve ser um benefício de ordem programada. A pessoa, ao longo da sua vida, deve escolher a melhor oportunidade para ela poder usufruir desse benefício. Em síntese, a regra básica para a aposentadoria por tempo de contribuição é uma idade, na verdade, um tempo de contribuição mínimo para o homem, que é 35 anos, e para a mulher, de 30 anos. Muitas vezes as pessoas falam, tem que ter uma idade mínima para ter esse benefício. Não necessariamente. Aí que nós entramos na questão do cálculo desse benefício, porque existe uma grandeza chamada fator previdenciário. E o fator é aquela alíquota que vai interferir na apuração do valor desse benefício. De que forma? A pessoa vai, ao calcular o valor que ela tem direito mensalmente, vão ser levadas em considerações tanto o salário de contribuição que ao longo da vida dela ela fez, como também a idade que ela tem, no momento que ela decidiu se aposentar, e a expectativa de sobrevida. E aí que a coisa fica um pouco complicada, porque a nossa comunidade, ela já está de uma forma
envelhecida, então é necessário que as pessoas pensem no melhor momento de exercer esse direito. Vamos assim exemplificar. Então, por exemplo, um homem que tem hoje 35 anos de contribuição, mas ele é etariamente jovem, tem seus aí 45, 46 anos. Ele começou a trabalhar com 18, vamos supor. Pois é, começou... Então, 35 mais 18, ele estaria com 53 anos. 53 anos. Do ponto de vista demográfico, ele está etariamente jovem. Então, necessário que ele faça uma simulação do valor que ele venha ganhar nesse momento. Simulando todo o período que ele contribuiu, a idade que ele tem hoje e os valores que ele contribuiu. Por quê? Um homem hoje com seus 53 anos de idade, nós temos aí uma possibilidade ainda que ele vai viver mais um tempo, uns 30, 35 anos, a expectativa de vida. Então é importante ele verificar se ele está tendo uma condição de exercer o labor dele hoje. Porque se ele está em condições boas de trabalho, por que não esperar mais um pouco? Esse é o pensamento da lei previdenciária, ou seja, ela deseja que as pessoas exerçam a sua capacidade de trabalho o máximo que elas podem, que elas possam ser mais úteis à sociedade e aí quando realmente surgir uma necessidade, que eles possam usufruir desse direito numa condição em que realmente, num momento, que há uma necessidade real e verdadeira. A mulher também, por sua vez, ela tem que ter os seus 30 anos de contribuição, né? Não vamos exigir de prévio uma idade mínima, mas o fator previdenciário, que é a expectativa de sobrevida, vai interferir no valor dela. Para a gente usarmos termos matemáticos apropriados, vamos dizer assim, hoje uma pessoa que estaria recolhendo no teto máximo da Previdência Social, que o teto hoje está por volta de R$ 4.400 aproximados, a pessoa tem, se etariamente jovem, uma perca de 30% nesse valor. Então ela não vai ter essa possibilidade de ter um valor equivalente ao teto de contribuição que ela financiou. Então é importante que se possa, então, preservar esse valor daquilo que a pessoa aplicou na contribuição pelo INSS, pelo Seguro Social. Aí viemos uma nova regra agora, a medida provisória 676, agora em junho deste ano. E o que a medida vem trazer? Uma oportunidade mais célere da pessoa pensar melhor nesse assunto da sua aposentadoria. O que a medida provisória vem trazer? Olha, ela diz assim, se você, mulher, tem 30 anos de contribuição e se você, homem, tem 35 anos, e se nós somarmos a sua idade mais o seu tempo e der 85, a somatório der 85 para a mulher e o somatório do tempo mais a idade para o homem der 95, você será premiado e não vamos aplicar o fator no seu cálculo. Olha que beleza. Então ele se aposenta com valor integral. Com valor integral, sem aplicação do nosso famoso fator previdenciário. Então as pessoas perguntam, acabou o fator? Não, não acabou o fator, mas foi criada uma regra mais benéfica. Qual é o objetivo da regra? Fazer com que as pessoas pensem melhor, programem melhor o melhor momento de se aposentar. E principalmente no sentido de valorizar o poder do investimento que a pessoa fez, né? Porque a pessoa faz um investimento no Seguro Social, que é o INSS, pensando assim, lá na frente eu quero me aposentar com o valor equivalente ao que eu investi. Isso é lógico, né? Então aí vem o fator e tira daquilo da pessoa, ela se sente ludibriada na sua boa-fé. Então, de uma forma a resgatar essa confiabilidade, essa transparência pública, o governo entendeu soltar a medida provisória 665, né? Ela ainda não foi convertida em lei, mas nós já estamos, na prática, isso acontecendo. Algumas pessoas estão optando pela não aplicação, elas estão se aposentando com valores melhores, então isso é um ganho para toda a sociedade. Doutora, é mais vantagem para o trabalhador? O que eu entendo que a lei, que a Tânia explicou muito bem até, é que no caso da pessoa, quando ela, se mesmo ela já aposentou, ela não sabia da existência, da possibilidade dessa nova medida provisória que agora existe. E se ela já se aposentou, ela tem a oportunidade de fazer uma desaposentação com nova aposentadoria. Porque eu já estou aposentado, já houve incidência do fator previdenciário na minha aposentadoria. Então, uma forma de você reverter isso que já aconteceu, que você já está com o seu direito
você já está usufruindo do seu direito de aposentadoria, uma possibilidade é você desaposentar e aposentar novamente. Isso tudo no mesmo ato. E aí sim, ou você vai não haver aplicação do fator, se houver se você utilizar isso da medida provisória, ou se houver aplicação do fator, porque você não atingiu os 85 ou 95 pontos, você vai poder usar um fator previdenciário mais próximo a 1, que também é uma vantagem para o segurado. Então, uma das possibilidades que nós temos hoje é a desaposentação com nova aposentadoria. Concordo na colocação da Tânia que essa nova legislação é um privilégio para a sociedade, porque se eu tenho a possibilidade de não ter incidência do fator, para mim é muito mais vantajoso e eu realmente não vou me sentir ludibriada por uma legislação que a princípio eu financiei para receber o teto da Previdência, os 4.663. De repente eu vou ganhar 70% desse valor? Qual que é a justificativa legal? E as pessoas não entendem que como é feito o cálculo do fator previdenciário, porque na verdade é uma forma complexa, onde leva-se o tempo de contribuição, a sobrevida tem uma fórmula matemática. É uma fórmula matemática que envolve realmente... vários fatores, né? Isso, que realmente para um leigo é difícil de calcular. Então, assim, realmente essa lei veio a favorecer, essa medida provisória veio a favorecer para o segurado essa nova aplicação. Agora, o que a gente não sabe ainda é se ela vai ser progressiva até os 90-100, se ela vai ser convertida em lei ou não. A princípio, os 85-95. Que vai ser ainda, se vai haver a conversão em legislação, se vai virar uma lei, aí nós ainda não sabemos. E um outro aspecto também que é muito importante nós lembrarmos aqui, é que essa aposentadoria, essa regra progressiva da aplicação não do fator, ela atinge também a aposentadoria dos professores. Porque nós temos aí dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, uma modalidade que se refere à aposentadoria do professor. Então, é sabido que a educação no Brasil é uma coisa importante. E nós temos aqui mesmo na cidade de Uberlândia, assim, uma camada expressiva desse profissional do ensino que vem buscando, sim, o seu direito, dada toda a peculiaridade do trabalho que ele executa, toda a importância, a relevância do trabalho que ele faz, essa medida provisória também o alcança. E faz com que ele tenha a possibilidade dele poder se valer, se beneficiar de um valor melhor, mais favorável, e ainda, o mais que eu acho que é mais importante ainda, nada obsta que ele continue trabalhando. E aí imagine só uma pessoa que se vale de um cálculo mais favorável, que obtém uma aposentadoria mais satisfatória e continua na atividade, sendo útil normalmente à comunidade. No caso, professor, é da rede pública também? Ou é só a rede privada que é, vamos dizer assim, atingida por essas mudanças? A rede pública também? Funcionário público, vamos dizer. Então, na verdade, nós temos aí a aplicação para a rede privada, né, que é o regime geral, mas nós temos nessa concessão desse benefício para o professor, situações em que ele traz o histórico de passagens pela rede pública, seja do Estado, do município, né? E ele traz a contagem de tempo das diversas áreas onde ele trabalhou e é somado com a área privada onde ele está atuando. Eu acredito que esta regra possa ser aplicada também ao servidor público. Acredito sim. Por quê? Porque nós vivemos hoje um tempo em que as regras do cálculo da aposentadoria também são aplicáveis. O mesmo cálculo que é feito para a rede privada está sendo feito também para o servidor público em algumas situações. Então, dependendo do caso específico de cada funcionário público, será possível aplicar a regra também. Vamos aguardar, conforme a doutora Suzana disse, é uma medida provisória, ela ainda não foi convertida em lei, mas há uma prospecção, uma projeção, e eu tenho uma expectativa de que isso venha a ser assim. Né? Por quê? Porque há um envelhecimento muito grande da nossa população. E à medida que o tempo vem passando, a gente percebe... Os jovens vêm diminuindo também a quantidade de jovens que vão entrar no mercado, né? Sim, e sustentar isso. Com certeza. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos uma equivalência de 9 ativos, né, para financiar 2 inativos. Né? O que a gente pode estar acompanhando, que a projeção para 2020, por exemplo, é que isso seja investido. Né? Então, assim, o governo está preocupado realmente em criar melhores condições para a aposentadoria. Vilmar, você se manifestou? Sim, ainda temos um tempinho. Tem, fica à vontade. Bom, veja bem, eu acho que tudo aqui é esclarecedor e com todas as mudanças que acontecem, elas dão um baque na sociedade. Né?
Então, quando você fala assim, 85/95, 90/100, etc., então isso a sociedade ainda não conseguiu bem determinar o que isso significa na sua vida. Isso é que eu entendo, eu acho que nós devíamos divulgar mais isso. E saindo de casa, doutora Tânia, a minha vizinha, vou até citar o nome dela aqui, a minha querida Dissonina, ela Vilmar, eu falei para ela que estava vindo para falar sobre essa matéria. Vilmar, faz uma pergunta lá para mim, então eu vou fazer isso para a senhora com toda tranquilidade. Ela diz o seguinte, que ela tem 62 anos, tem 14 anos já contribuído ao INSS e que a esperança dela é aposentar o ano que vem, mês de setembro, com 15 anos de contribuição. Continua valendo para essa ou essa regra mudou a vida dela? Olha, esta regra ela é válida para as aposentadorias por tempo de contribuição, incluindo a aposentadoria do professor. A regra da aposentadoria por idade ela não foi modificada até a presente data. Eu queria que só explicasse bem. Mas tem que ter um mínimo de 15 anos de contribuição. Isso é importante alertar a todos os nossos irmãos, cidadãos, né, amigos e segurados, de que esta regra que está valendo a questão do fator previdenciário, ela se aplica a duas espécies de benefícios apenas, que é a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria do professor. A aposentadoria por idade, inclusive, o fator previdenciário ele não é obrigatório, ele é facultativo e ele só vai interferir quando ele for favorável para o segurado. Então, quando se trata de idade, quais são os requisitos básicos? Uma idade mínima para a mulher de 60 anos, e uma idade mínima para o homem de 65 anos e uma carência contributiva de 15 anos de contribuição. Isso não mudou. Esta regra não foi alterada. Uhum. Muito bom. Leves, para a gente encerrar esse bloco. Fica claro que é um assunto muito importante que desperta mesmo na população aqui várias dúvidas, né? Porque o desejo de todo mundo aqui é aposentar com saúde e com bom rendimento. Isso aí é uma máxima, né? Não tem como... Então todo mundo deseja muito bem, olha, eu quero aposentar, eu quero já descansar das minhas atividades, do meu labor, mas desde que eu continue bem remunerado e ainda com saúde. Uhum. Então eu quero assim, só ponderar aqui que realmente também, Vilmar, preparando, né, para vir por aqui, sem dúvida, com as pessoas que a gente comentou, são vários apontamentos, várias dúvidas que as pessoas têm, né? O que mudou agora? Tem pessoas pensando que iriam aposentar perto de 100 anos de idade. Então, realmente, teve tudo isso. Esse é o problema. Muito bem ponderado, nós estamos aqui. Agora, é claro que tudo isso, né, que eu deixo aqui é a preocupação do governo, porque o dinheiro da aposentadoria, na verdade, é um grande montante, né? O que é recolhido por todos os anos, aí, durante muito tempo, é um valor muito grande, mas tem que se preocupar, e o governo ele levantou essa questão de quando chegar ao tempo aí da população envelhecer e inverter, Tânia, esse número, né? 2 pessoas na atividade. Sustentar 9. Na verdade, sustentar, mas na verdade aí chega um ponto também em controvérsia, aquela pessoa que ela não quer aposentar e ela quer continuar trabalhando mesmo até para não se sentir inútil, né? Uhum. O caso do meu papai foi justamente isso, ele chegou aos 63, 64 anos, né? Pensando longe de aposentar, com aquele sentimento, e é o sentimento de muita gente, olha, eu estou aposentando, eu não valo mais para nada, né? Eu já estou inútil, ao invés de inativo, é inútil. Então, realmente, é um assunto grandemente explorável. O poder público preocupa justamente, lamentavelmente, o momento agora é preocupação com gastos, né? Não vamos levar aqui esse pensamento com crise econômica, mas já falando, né? E aí, futuramente, é isso, é conter o gasto, e será que o dinheiro da Previdência realmente ela trará uma aposentadoria e vai garantir, né, a pessoa chegar aos 80, 90 anos, mas esse dinheiro, será que ele terá valor? Porque nós sabemos que de 1994 para cá, o real ele desvalorizou muito, o poder de compra de R$100 hoje é menos que R$20. Então essa dúvida na cabeça do contribuinte, das pessoas, tem mesmo, né? Eles querem aposentar com garantia, os 100%, Tânia e a doutora Suziane, também isso é interessante, as pessoas, a dúvida maior, agora para terminar, a dúvida maior é justamente por que a pessoa
aposentava, né, ganhando bem e aposentava, e se fosse só 30% de perda seria bacana, mas eu estava estudando, eu estava verificando com perdas até de 50%. Eu não sei se é correto, a gente deixa a perda, né, já aplicou o fator e perde 50%, ou seja, metade. Isso aí assusta muitas pessoas. Né? Eu até peço a direção para a gente fazer esse programa com 2 blocos, para a gente não perder o fio dessa conversa. Acontece isso mesmo, do fator previdenciário, depois do cálculo todo, a pessoa perder 50%? Acontece, principalmente até umas pessoas que eram mais prejudicadas, a meu ver, eram os professores, porque eles tinham direito de aposentar com 25 anos a mulher e 30 anos o homem, mas o cálculo do fator previdenciário usava a idade dele. Então, uma mulher que começasse a dar aula muito cedo, muito jovem, com 45, ela começou com 20 anos, com 45 anos ela estava apta a aposentar. Já tinha os 25 anos de contribuição. Tudo bem, ela ganhava 5 pontos em razão do tempo. Entretanto, a idade dela era os 45. Então, uma mulher com 45 anos, o fator previdenciário era muito, muito baixo. Então, o prejuízo do professor era um dos piores. Porque ninguém explicava que, apesar de ter os 25 anos, ou 30 no caso do homem, o fator previdenciário ia ser calculado com a idade dela e com a sobrevida que ela tinha, que vai ser muito maior do que uma pessoa com 53 ou com 60 anos de idade. Então, o fator previdenciário realmente ele dava assim, um impacto muito grande. E outra coisa também que a pessoa nem sempre avalia é porque como que é feito o cálculo do salário de benefício? O salário de benefício é calculado assim, a média de 80% do período contributivo de julho de 94 para cá. Então, pega todos aqueles anos, 80%... Média ponderada mesmo, né? Não, então, você aplica correção monetária. Mas quando eu aplico correção monetária lá em julho de 94 e trago para hoje, que mesmo que eu pagasse 582,86 em julho de 94, que era o teto da Previdência, eu ponho a correção monetária, não dá os 4.663,75, que é o teto hoje. Então, a correção monetária aplicada, ela não iguala o teto daquela época no teto de hoje. Então, a minha média não vai dar o teto, mesmo que eu pague sobre o teto. Então, já começa por aí. Então, eu vou pegar 80% do meu período contributivo. Não, mas eu sempre trabalhei numa boa empresa, tenho um ótimo salário. Mas mesmo assim, colocado correção monetária em todos os salários de contribuição, eu não tenho teto como minha média. Então, quer dizer, eu já perdi no cálculo. Então, a minha média não é o teto. Tudo bem, não é o teto, mas é quase o teto, beleza. Aí eu vou colocar a incidência do fator previdenciário. No caso do professor, o fator dele é muito baixo. Por quê? Porque ele é jovem. Porque a lei permitiu que ele aposentasse muito cedo. Mas quando ela permitiu, ela não igualou esse problema na minha idade. No tempo de contribuição, ela me dá. É uma categoria separada e eu tenho esse tempo a mais, apesar de não ter trabalhado. Mas a idade, ela não aumenta. Então, minha sobrevida é maior e a minha idade diminui. E tanto a minha idade como a sobrevida vão entrar no cálculo do fator previdenciário. E pessoas que existe uma periculosidade no trabalho que se aposentam com 25 anos, por exemplo, um radiologista, alguma coisa. É uma aposentadoria especial. Ela não tem incidência do fator previdenciário. Se você comprovar que os 25 anos trabalhados foram exclusivos com atividade especial, exclusivos e não precisa ser só em uma atividade. Em uma época eu estava exposta ao ruído, em outra época eu estava exposta a um agente químico, em outra eu estava exposta a agentes biológicos. Somado os meus períodos, eu tenho 25 anos, eu tenho o direito de aposentar na aposentadoria especial, sem aplicação do fator previdenciário, só que tem um problema. Eu não posso mais trabalhar exposta àquele mesmo agente, aquele agente trabalhar nocivo, em outra atividade que não seja... Com exposição aos agentes nocivos, porque naquela atividade, na aposentadoria especial, eu não posso mais estar exposta, porque senão eu perco o direito a uma aposentadoria especial. Mas ela não tem nenhuma incidência do fator previdenciário.
De fato, essa é o sonho dourado do cidadão, é a aposentadoria especial. Porque é 100%, porque não tem fator previdenciário. Mas aí que é a questão que o doutor Suzano está trazendo. Por quê? Profissionais da saúde, por exemplo, como médicos, enfermeiros da área de UTI, por exemplo, como que uma pessoa foi o médico a vida inteira, de repente vai deixar de ser médico? Como assim? Né? Então, assim, esse é um benefício muito especial na Previdência. Ele é o sonho, realmente, como eu estou dizendo, das pessoas, mas há que se ponderar essa situação, porque às vezes a pessoa quer usufruir da não incidência do fator, quer ter um valor bem significativo, mas ela não quer deixar aquela profissão. E o que ocorre quando eles não obedecem? Porque a carta de concessão desse benefício já traz expressamente que o retorno à atividade sujeita a risco implicará na cessação automática do benefício. Né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande do profissional. Então, há que se avaliar e ponderar qual é o preço, o custo-benefício disso na vida da pessoa. E outro lado que a doutora Suzano falou que é muito importante, que é essa perda, né, dos 50% do valor, nós temos ainda a aposentadoria proporcional. E aí que entra a questão, porque na aposentadoria proporcional, que é quando a pessoa não tem os 35 anos de contribuição, o homem, e a mulher não tem os 30 anos, é exigida uma idade mínima para o homem de 53 anos e para a mulher de 48 anos. Aí sim, o fator, ele é assim, taxativo, 50% com certeza, né? E isso é uma coisa que é importante ponderar. E como o cálculo é de julho de 94 até agora e 80%, pagar agora, já faltando 1 ano, 2 anos, subir o valor da contribuição... Não terá nada. Não, muito pelo contrário, a pessoa está fazendo um investimento que não terá a contrapartida e o retorno. Né? Isso são coisas importantes, porque às vezes a pessoa está faltando 2 anos e comumente já pergunta, nossa, agora eu vou subir para o teto, vou começar a contribuir um valor superior. Infelizmente, já não, a não ser que a pessoa conscientemente fale, não vou exercer o meu direito de aposentar agora, vou aplicar mais, como fosse um investimento, e é um investimento, como uma poupança. Não vou exercer agora o meu direito, vou exercer mais lá na frente, com uma aplicação e investimento maior. Fernanda, dúvida, é bem rápida, é uma dúvida minha, talvez é da população. Alguns outros tipos de aposentadoria especial. Falamos da periculosidade, né, de agentes químicos, existem outros casos, são muitos casos. São os 3 que eu citei. Então. Mas existem outros, né? Não, são 3 tipos. Então é isso. Aposentadoria especial, ou você tem exposição a agentes químicos, que tem uma relação de agentes químicos, ou é agentes físicos, que tem uma relação de agentes físicos, ou é agentes biológicos. Mas então são tem os 3 tipos. Com periculosidade, é isso? Com adicional ou não? Coincidiu ou não é? Não tem coincidência. A lei previdenciária não é a mesma da lei trabalhista. São legislações diversas. Nem sempre o que é periculoso é insalubre na área previdenciária. A legislação pré-estabelece quais são os elementos que irão te dar o direito da aposentadoria especial. Bom, eu vou chamar um intervalo agora. Você que está em casa, não sai daí, o Câmara Debate está falando sobre aposentadoria no Brasil, já deu para perceber, né? E especificamente aí o fator previdenciário, explicando, né, de maneira bem detalhada aqui, a gente tem tempo para isso. E a gente continua no segundo bloco com esse assunto e você não sai daí. Nós voltamos já já. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você.
TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Estamos de volta pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate, falando sobre aposentadoria, quem não quer se aposentar, né? E, logicamente, fator previdenciário. Mas, como disse o Lely, se aposentar com uma aposentadoria pomposa, né? Aposentar jovem ainda, para aproveitar a vida, com dinheiro no... Viajar muito, enfim. Bom, uma dúvida que eu sei que nosso telespectador tem. Todo mês é descontado no salário do trabalhador aquela porcentagem, se não me engano é 11%. Até 11%. Até 11% que vai para o governo gerir essa previdência. Esse dinheiro é só para previdência ou é utilizado em outras áreas também? O governo tem essa possibilidade de usar esse dinheiro para outras áreas? Bom, desde que pague todo mundo certinho. Na verdade, a empresa ela tem alguns encargos, né? Trabalhistas e previdenciários. O recolhimento que é feito em cima do salário do funcionário, que vai de 8%, 9% ou 11%, esse valor é específico para financiar a aposentadoria dele, do seu funcionário. Mas a empresa, logicamente, ela tem outras obrigações tributárias. Ela tem que recolher sobre a folha de salários, ela tem que recolher em cima dos prestadores de serviço, em cima do lucro líquido e outras obrigações ligadas à área da empresa, pessoa jurídica. Mas especificamente, quando uma pessoa trabalha na empresa e a sua carteira é assinada e abre-se um contrato, a empresa, ao pagar o salário mensal do funcionário todo mês, de acordo com a faixa salarial, ela desconta esse valor. E esse valor, ele é exatamente para na hora que o funcionário tem o direito de se aposentar, vai ser aplicado para ele. Existe um detalhe interessante, que muitas vezes existe o que a gente chama de sonegação. O que é isso? A empresa chama o funcionário e fala assim, olha, vou assinar sua carteira com salário, mas olha, por fora aí, assim, num caixa 2, caixa 3, eu vou te pagar mais 3. Fica tranquilo que eu te pago um ali, sabe previdência como é que é, né? Assim que se fala. Aí o funcionário, acreditando que está tudo bem, ele até não anui. Mas lá na frente, quando ele chega para aposentar, vai calcular um salário mínimo. Mas ele fala, mas como? Como que a empresa me falou e me garantiu que era 5? Então, essa contribuição que às vezes a empresa faz por fora, ou de gaveta, ou vamos dizer assim, né? Ela tem que tomar muito cuidado, porque além de ser uma sonegação fiscal, o funcionário, o cidadão, ele é lesado. Porque aí o que acontece? Ele tem que entrar com uma reclamatória trabalhista, procurar a doutora Suziane lá no escritório dela, ajuizar uma ação, para quê? Para que o juiz determine a empresa que recolha a diferença que não foi paga. Bom, ela tocou num ponto importante. Procurar a doutora Suziane. O INSS oferece esse serviço de instrução ou a pessoa que tem dúvida ali na hora de se aposentar ou está planejando a sua aposentadoria tem que buscar um especialista da área? Não, na verdade, o INSS oferece todo o esclarecimento. Quando se chega numa situação dessa, o INSS explica para a pessoa, orienta a pessoa que, infelizmente, não houve o recolhimento e tal. Se a pessoa tiver algum recibo, algum documento que ela consegue comprovar, aqueles 5 ou 6 que foi pago por fora, e ela puder comprovar, o INSS aproveita aquilo que a pessoa está apresentando, independente do empregador ter feito ou não. Por quê? Porque existe um princípio do protecionismo, né? Quer dizer, existe um ditado que se diz, in dúbio pro operário, na dúvida vamos amparar o trabalhador, né? Então, se o empregador não fez a parte dele, o empregado não pode ser penalizado. Então, o INSS oferece a orientação, procura a documentação para ele, explica que documentos e tal. Se não, a hipótese, ele não tem nada disso, é que a gente orienta, até a gente não cita, aqui, né, gentilmente, a minha amiga doutora Suziane, né, está presente, eu estou dizendo a ela, mas o INSS não indica advogado, este ou aquele, a gente apenas, o INSS orienta, olha, tem que procurar um profissional do direito para que possa postular esse direito lá na justiça.
para que possa fazer uma análise minuciosa. E fazer valer a questão da empresa, né? Para que ela possa realmente fazer o recolhimento correto daquilo que foi pago para o funcionário. Assim, é interessante para esse funcionário ter essa orientação do especialista, até mesmo para se resguardar melhor ali das informações, dos seus direitos, enfim. Com certeza. Né? É benéfico. É benéfico. A orientação fundamental é dada gratuitamente para qualquer um que for lá. Nós temos a central de atendimento 135 e temos o atendimento presencial nas agências. Seja qualquer o canal que é utilizado, a orientação é fornecida. Agora, existem alguns limites administrativos. A administração pública tem limites de atuação. Então, ela prima pela respeito à lei, o que está exatamente na lei. Então, algumas coisas tem que pedir ao juiz para poder fazer. Né? Fernando, aqui no caso do nosso município, né, aqui falando, provavelmente tem muito servidor público, é um regime talvez diferente, é um instituto, né, que faz a gestão, que é o IPREMO, né? Mas aí, em relação a que o fundo é grande, assim, um valor arrecadado, isso aí anualmente, eu não sei a cifra, mas vamos utilizar os servidores públicos, né? Para o IPREMO, ele tem uma obrigação, eu creio, de responsabilidade fiscal, de fazer gestão desse dinheiro, mas investir para que esse dinheiro venha render. E tem isso também, no caso é uma dúvida, um esclarecimento com a dúvida, né? O exemplo que a gente tem é o IPREMO, que nós dirigimos algumas leis, aprovamos leis que o Executivo manda para a Câmara, mas na questão da Previdência, que é dinheiro do particular, né? Do sistema privado. Ele também tem esse rendimento, tem que investi-lo em algum fundo, para ele render, para garantir mais, ou para aumentar, vamos dizer assim, esse dinheiro? Como é aqui ou não? Como é no IPREMO? Bom, na verdade, o INSS trabalha com o regime geral de previdência social. Dentro do regime geral de previdência social, nós temos um plano de custeio, né, onde se arrecada a devida contribuição para reverter no financiamento do correspondente benefício para a comunidade. Então, a fonte de custeio, ela vem de toda a folha que as empresas pagam, dos contribuintes que trabalham por conta própria, dos domésticos, daquelas donas de casa. Então, toda a fonte de custeio, a arrecadação que vem das empresas, dos prestadores de serviço, dos que não são obrigatórios, mas que pagam espontaneamente, toda a receita, inclusive de fontes futebolísticas, de casas lotéricas. Então, existe uma receita, uma fonte, uma gama de receita bem expressiva. Essa gama de receita mensal, ela é revertida para quê? Para pagar os benefícios das pessoas que financiaram e agora chegou-se o momento de usufruir desse financiamento. É assim que é feito um chamado princípio da solidariedade entre as gerações. Não existe um residual, não existe talvez um volume assim que ele fica disponível à dúvida, para esclarecer a dúvida que eu tenho. Se fica um residual que pode investir ele para ele render mais. Não, será que é ser equilibrado? Isso, então, ele não é só, já pagou. Não sou eu que vou financiar a minha aposentadoria, o meu cálculo é exclusivo aquele ali, aquele dinheiro é da Suziane. O do Fernando é do Fernando. Não, é do montante, ele é mensal. E também não é só a Previdência, tem a assistência social, que é o benefício assistencial LOAS, que é custeado também pelo dinheiro da Previdência Social. Então são várias receitas e diversas despesas que são custeadas com o dinheiro da Previdência. A pensão também de morte. Pensão, mas a pensão já foi custeada. Se fosse analisar por aí, quem foi o instituidor, o segurado que deu origem, ele pagou para que a esposa tivesse. Só que são diversos tipos, as carências são diversas. Então, algumas pessoas trabalhou 1 ano apenas e aposentou por invalidez. Aquele 1 ano de contribuição foi o suficiente para custear a vida inteira que ela vai receber porque ficou inválida? Não, mas a Previdência Social custeia tanto a aposentadoria por invalidez, como o auxílio-acidente, que é outra modalidade de benefício. São diversos benefícios financiados pela Previdência Social que vão entrar, o dinheiro da pessoa entrou no bolo e aquele bolo depois é dividido. Mas não quer dizer que haja uma exata correspondência entre o custeio
e o benefício. Importante que haja um equilíbrio aí para É o equilíbrio autorial por isso que muitas pessoas não entendem por que um trabalhou 1 ano e o outro teve que trabalhar 30 anos. Justamente porque a legislação permite. Então, tem alguns casos específicos. Aconteceu um acidente do trabalho, a pessoa ficou inválida, ela não consegue trabalhar. Então, ela é aposentada, apesar de ter trabalhado um tempo bem menor do que o outro, que teve que trabalhar os 35 anos, ou 30 anos no caso de mulher. Mas, então, a legislação foi feita para amparar o segurado diante do caso específico dele. Então, por isso é que, teoricamente, é tudo bem preparado e calculado para que seja alcançado todos os direitos do segurado. A legislação previdenciária, ela é complexa nesse aspecto. Muito complexa, né? Não é só a parte, porque agora ele começou a perguntar da área de custeio. Não é só a área de custeio, tem a área de custeio e tem a área de benefício. E é o equilíbrio das duas legislações que são separadas que vai trazer uma sustentabilidade no isso, sistema. na sociedade. E o equilíbrio, Tânia, existe assim, sempre foi muito equilibrado, já teve... É tão bom calar, né? Teve alguns péssimos momentos na Previdência, por exemplo, de faltar dinheiro para pagar, ou nunca existiu isso? Pois é, essa é a parte mais bela que eu considero do Seguro Social, que é a Previdência. Porque, olha, eu vou dizer para você, nesses meus mais de 32 anos de Previdência Social, o que eu observo é que nunca faltou. Muda ministro, sai ministro, muda a política, muda a lei, mas o trabalhador tem a certeza, a liquidez, que naquele dia, no banco, o dinheiro dele está lá. Essa sustentabilidade, esse equilíbrio é uma coisa que transcende. Nós estamos assim, podemos ter uma previdência privada, é legítimo, é salutar eu ter uma previdência complementar, perfeito. Mas ter uma previdência pública é um privilégio. É um privilégio porque ela tem essa estabilidade, ela tem essa garantia. Porque por mais que o governo esteja e o nosso momento seja de conflitos, de transtornos de toda a ordem econômica, crises, mas o trabalhador tem a segurança de que ele vai chegar com o cartãozinho dele, naquele dia, no banco, e vai chegar lá e o dinheiro está lá. Isso é uma segurança. E assim, dentro do que a doutora Suziane falou, nós vivemos juridicamente dentro do sistema do regime geral de previdência, um regime de repartição simples. Por isso é que é esse princípio da solidariedade, e porque alguns pagam mais, outros pagam menos, mas de forma que todos tenham a cobertura dos riscos sociais. Vilmar. Eu queria já me dirigir uma pequena participação junto com a doutora Tânia. Eu queria me redigir uma pessoa que eu tenho uma admiração, que é a doutora Suziane, que é uma pessoa que eu conheci há vários tempos e muito competente. Você acredita que a correção do salário mínimo, Suziane, hoje, que vamos ter agora para frente, vai ser a mesma correção que o aposentado irá receber daqui para frente? Bem, de acordo com a legislação que nós temos hoje, elas não têm vinculação. Houve um tempo que havia a equivalência salarial com a equivalência da correção do salário de benefício. Entretanto, foi um período pequeno, pré-ordenado pela legislação, que já acabou. Então, não quer dizer que porque eu aposentei hoje, aposentei e recebo 2,5 salários mínimos, que daqui 5 anos eu vou receber o mesmo tanto. Por quê? Porque o aumento anual que eu tenho no salário mínimo não é o mesmo aumento que eu tenho no salário de benefício. O salário de benefício, que é acima do salário mínimo, porque quem ganha salário mínimo, ganha salário mínimo. Tudo bem. Há um aumento no salário mínimo, ele vai ganhar o mesmo aumento no salário de benefício dele, porque ele ganha o salário mínimo. Mas para quem ganha acima desse valor, eu ganho 2,5 salários mínimos. Quando há aumento do salário de benefício, ele não é o mesmo aumento que houve para o salário mínimo. Tentou-se. Mas ele é superior ou inferior? É inferior, sempre. Então, com o tempo, vai se desvalorizando. Vai desvalorizando, daqui a pouco você ganha salário mínimo. Tentou-se a vinculação agora recentemente, mas houve um veto por essa lei, então não houve a vinculação. Eu espero que, parece que esse veto deve estar discutindo recentemente, então espero que isso venha cair, né, que o Congresso toma responsabilidade, o Congresso Nacional e o Senado, porque nós entendemos que é um desrespeito com o aposentado,
Hoje o cara trabalha a vida inteira, chega no momento de se aposentar. Aposenta, como falou, mais do que o salário mínimo e depois, com o passar dos tempos, ele volta a um salário mínimo. Isso é um desrespeito com o cidadão. Eu espero que os senhores senadores, os senhores deputados federais, tomem a responsabilidade e fazer essa equiparação de igualdade na elevação do salário mínimo com o salário dos senhores aposentados. Essa é a nossa A pessoa ela contribui com mais, né? né? Isso não é realidade que acontece. Seria no mínimo justo, né? Porque o reajuste do salarial, do salário mínimo, já não é grandes coisas, infelizmente, né? Vamos falar a realidade. Aí agora, a atribuição sobre a aposentadoria ser menor ainda, né? Realmente é difícil, complicado. Só uma dúvida, você permite mais uma pergunta? Sim, claro, por favor. Nós sabemos que empresas de vários anos atrás faziam o recolhimento dos seus funcionários. E aí aquele funcionário vai ao INSS e tem um determinado ano para cá que o INPS não tem o controle de recolhimento desse indivíduo. De que ano para cá, hoje, que o INSS está atualizado? Olha, na verdade, o INSS está trabalhando na construção do seu cadastro, do seu banco de dados. Nós temos microfilmagens, contribuições que estão sobre a forma de microfilmagens, e é possível hoje resgatar contribuições por volta de 73, 74 para cá. É possível o INSS conseguir esse resgate. Logicamente, cada pessoa tem uma história de vida, tem uma história contributiva. O que nós temos trabalhado é para que as pessoas, a partir do momento que elas apresentam a sua documentação, nós vamos alimentando esse banco de dados gradativamente, construindo esse banco de dados de forma mais consolidada e auxiliando as pessoas na situação que não tem essa informação lá, de como elas podem obter outros documentos que facilitem a contagem desse tempo na sua aposentadoria. Importante que o trabalhador sempre guarde, né, os documentos. Às vezes ele contribui não só na carteira de trabalho dele, mas ele presta um serviço por fora, extra, que tira uma nota avulsa e ali vincula um INSS que é descontado. Ele tem que guardar aquilo para apresentar depois também, né? Bom, é importante guardar tudo. Na verdade, hoje, desde de 85 para cá, toda a contribuição que a pessoa faz, quando ela trabalha como empregado e também concomitante presta serviço para a empresa também ela tem o dever de recolher. Isso nós já tem sido migrado para o banco de dados. Muito raro a pessoa precisar aprovar ou ficar juntando. Que automático já ali. Estamos com o que nós chamamos de reconhecimento automático do direito. É o INSS seguradora que tem que provar o recolhimento, não é o inverso. Né? Logicamente, como o banco de dados, como eu falei, está sendo construído, a gente conta sempre com a colaboração dos usuários para que eles possam trazer aquilo que não está justamente na medida do que pagaram. Bom, o tempo é curto, né? Acho que se a gente for falar sobre esse tema, a gente levaria uns 4 programas aí, umas 4 horas falando, desmiuçando os detalhes em tudo, mas eu acredito que nesse pouco tempo que a gente falou aqui, acho que a gente passou informação com precisão, com objetividade, com simplicidade para o nosso telespectador. Eu vou encerrar o programa, mas antes eu queria uma consideração final de cada convidado, desde já agradecendo muito a presença de vocês aqui. E começa aqui pelo Vilmar Rezende e a gente termina com o Lelis lá. Vilmar, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, acho que na vida, todo momento que você está convivendo com as pessoas, você está aprendendo. Então, para mim foi uma honra, como eu disse no início, estar ao lado da doutora Suziane, a Tânia, que é a segunda vez que eu estou vendo. Primeira vez fui muito bem recebido no INSS e hoje, pelo seu conhecimento, eu tenho certeza que de agora em diante nós iremos aumentar nossos laços de amizade e o mais importante é o bom atendimento que vocês estão fazendo com a nossa sociedade. Continue assim, Suziane, essa alegria toda que você tem, capacidade. Meu companheiro Lelis, grande vereador, começando na vida pública agora, desejo sucesso para você. Fernanda, todo o programa e a todos os telespectadores, o nosso abraço, o nosso carinho e que Deus possa abençoar a todos vocês. Bom, obrigado, Vilmar. E agradecer também a doutora Suziane Miranda Faria, especialista em Previdência, e quando eu liguei para ela, ela já se prontificou, não, vamos falar assim, isso é muito bom, já entrou em contato com a Tânia e já agilizou o processo, enfim, o que a gente agradece muito mesmo é essa disponibilidade de vir até aqui e se expor para o nosso telespectador o conhecimento e prestar, logicamente, um serviço para a sociedade. Muito obrigado, doutora. Que isso. Eu acho que é um privilégio para mim estar aqui e eu acho que esclarecer as dúvidas do segurado
é muito importante, porque muitas pessoas não conhecem os seus direitos. E a ausência de conhecimento dos meus direitos me gera muito transtorno. Então, é um privilégio a gente ter a oportunidade de conhecer e de contribuir para que a população tenha o menor número de dúvidas a respeito de um assunto tão complexo e que todos vão, se Deus quiser, aposentar, se Deus quiser, ter oportunidade de usufruir dos seus direitos. Então, é uma honra para mim, o que vocês precisarem da área de direito previdenciário, que isso atua nessa área, é um privilégio para mim poder dividir o meu conhecimento com vocês. Obrigado. Bom, a gente espera contar com você em outra oportunidade aqui também. Tânia Ferreira, chefe do setor de benefícios do INSS de Uberlândia, imensamente agradecido pela sua presença aqui, Tânia. Obrigado. Então, eu também quero dizer que sou grata por esta oportunidade. Eu acredito que o conhecimento é luz, que traz esclarecimento, que traz compreensão, e que eu desejo a todos os telespectadores uma boa vida, uma boa aposentadoria, e dizer que nós estamos abertos lá no INSS para acolhê-los, para trazer uma informação mais clara, uma segurança, e que vocês tomem uma boa decisão, que se preparem bem para exercer o direito da aposentadoria, e se tiverem dúvidas, nos procurem. Muito grata pela oportunidade, por estar aqui com essas pessoas tão ilustres. INSS em Uberlândia, na Praça Praça Clarimundo Carneiro, 162, no horário das 7 às 17 horas. Ok. Bom, Lelis Lima, vereador, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado pela presença, Lelis. Fernando, eu digo que esse momento é mais triste, né? Que acabou, né? O sentimento estava tão realmente muito bom mesmo aqui. Eu só quero considerar a minha gratidão, meu muito obrigado mesmo, como eu aprendi, né, diante aqui na companhia de pessoas tão especiais. 4 professores, te incluo, Fernando. Opa, é sempre isso, muito bom imagina. Receber um convite, né, aqui do Câmara Debate, a gente aprende muito. E nessa mesma expectativa, eu também espero que a população, que o telespectador tirou dúvidas aqui, foi muito especial. Conte conosco do Poder Legislativo também, com certeza. Professor Vilmar Rezende, nós estamos ali para defender, representar os direitos, foi bem falado aqui de direito, então com muita responsabilidade. Deixo meu forte abraço e aqui vamos juntos. Bom, eu agradeço você em casa também que nos acompanhou e pode contribuir com o programa enviando e-mail através do imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.